Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês, e falando agora do jogo dessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro, falando no estádio Newton Santos, e o Botafogo empatou. Foi um jogo, né? Foi um jogo emocionante, mas teve vaias ao treinador Renato Paiva, hein? Dois para o Botafogo, dois para a equipe do time do São Paulo. Um resultado nada positivo para nenhum dos dois times, né? Porque o time do Botafogo está na 10ª colocação, atualmente 10º colocado do Campeonato Brasileiro, e o time do São Paulo, 16º, com os 4 pontos ganhos, né? Está no começo do Campeonato Brasileiro, mas foi emocionante até o final nesse jogo, mas teve vaias ao treinador Renato Paiva pelo lado do Botafogo, que nós vamos estar falando muito sobre isso aqui na nossa conversa com vocês. Tá bom, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixando o seu like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e também às 11 da manhã de todo sábado na Rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, acompanhando o nosso programa ao vivo pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também acompanhando pela Rádio NSC, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet, acompanhando muito sobre o futebol carioca, também da rodada do Campeonato Brasileiro, enfim, esporte em geral, futebol internacional, seleção brasileira, enfim, que nós vamos estar falando muito sobre isso, tá bom? Vamos falar aqui do jogo que teve muitas chances de gol, né? Muitas chances de gol, né, para as duas equipes, né, inclusive. O time paulista fica duas vezes à frente do marcador, mas o Botafogo empatou, né? A torcida do Botafogo protesta contra o, o e a torcida do Botafogo protesta contra o português Renato Paiva, né? O Renato Paiva foi hostilizado pela torcida, né? E o empate teve, né? Porque tivemos aí o clássico, inclusive, do clássico, do grande clássico entre Botafogo e São Paulo, que sob pressão a equipe paulista saiu na frente com o gol do Ferreirinha, o time do time. E tivemos aí Botafogo e São Paulo, né? Tivemos aí emoção até o final do jogo. Tivemos aí primeiro tempo que durou 1 hora de duração no jogo. Então, o time do Botafogo, os times, né, de Botafogo e São Paulo, melhor dizendo, tiveram uma grande partida, né? Sob pressão, o São Paulo abriu a contagem com o Ferreirinha, um golaço que fez, né? Aos 20 minutos. E 3 minutos depois, o Savarino devolveu na mesma moeda, né? Inclusive com um golaço, né? E ainda na primeira etapa, André Silva colocou o time do Morumbi na frente no marcador. E no segundo tempo, depois de tanta insistência no ataque, né? De insistência do time, pelo lado do time do Botafogo, né? E vendo o Rafael fazer belas defesas, o time do Botafogo conseguiu empatar com o Igor Jesus e quase virou na reta final, mas esbarrou por falta de capricho. Então, também teve a situação, né? A situação também dos gritos de burro, burro, né? Dos gritos, né? Da torcida do Botafogo ao Renato Paiva, que tirou Gregory para colocar o Patrick de Paula, e a situação no jogo ficou aí estreita por conta de cobranças dos torcedores. São 6 jogos, né? Apenas 2 vitórias apenas no comando técnico. Então, tem a situação aí, né? Teve aí ao longo do segundo tempo protestos, né? Também de muitas cobranças. E uma das coisas espelhados, né? Os golaços, né? Inclusive, né? Tivemos aí aos 20 minutos o Ferreirinha fazendo gol para o São Paulo e aos 23 com o Savarino. Semelhança teve, né? E que começou pelo lado esquerdo de ataque, né? Pelo lado esquerdo de ataque, né? Na entrada da área, com a finalização de perna direita, atingindo o ângulo, né? Atingindo o ângulo, inclusive, né? Então, teve grande semelhança nessa situação. Mas, falando do jogo, por sinal, que tivemos aí que o primeiro tempo foi agitado, né? Foi agitado, né? E que o Botafogo teve aí iniciativa, tomou a iniciativa do jogo pelo tempo, mas o São Paulo saiu na frente com o Ferreirinha, porque nós acabamos de falar aqui do golaço dele, e aí do Savarino correspondendo aos 3
correspondendo aos 3 minutos da primeira etapa, ou melhor dizendo, 3 minutos depois, né? 23 minutos da primeira etapa, melhor dizendo para vocês. E anotando aí o outro belo golaço, né? Deixando tudo igual. E teve a situação de pênalti, gol anulado, né? Pelo lado do São Paulo. Tivemos aí o André Silva fazendo gol para a equipe do time do São Paulo. E principalmente aí depois uma ótima jogada do Ferreirinha, que teve uma grande atuação pelo lado do São Paulino. E teve pênalti pelo lado do Botafogo, né? O Alan Franco em cima do Cuiabano, mas a marcação de pênalti foi do árbitro, mas o VAR chamou, foi anulado, inclusive, né? O pênalti do Alan Franco em cima do Cuiabano, né? Que o árbitro assinalou, mas o VAR anulou. E também teve o gol anulado do jogador Ferrarese, da equipe do time do São Paulo. E na segunda etapa, meus amigos, na segunda etapa tivemos aí o Botafogo testando a defesa do time do São Paulo ao longo da maior parte da etapa complementar de jogo. E vindo aí o Xará, né, o Xará Rafael, fazendo grandes defesas, né, 2 defesas, né, por exemplo, em finalizações de Igor Jesus e também do Igor Jesus e também do Matheus Martins, em sequência, por sinal. E o centroavante, porém, conseguiu ultrapassar, né, digamos assim, a marcação e deixar tudo igual no estádio do Newton Santos, no estádio Newton Santos, e ainda teve aí numa cobrança e o centroavante, porém, conseguiu ultrapassar a defesa do São Paulo e marcando o gol de empate após uma cobrança de escanteio do Savarino, né, no jogo e empurrando para a rede. E o duelo teve aí de quase meio a meio na posse de bola, né? E mais finalizações para o Botafogo, né? 21-13. Então, tivemos aí o jogo, né, importante, mas, né, não foi um bom resultado para as 2 equipes, né, nesse jogo para tentar conseguir chegar no pelotão de frente do Campeonato Nacional. Temos aí nos próximos jogos, né? Temos aí o Botafogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, né? Às 4 horas da tarde, no Mineirão. E a equipe do time do São Paulo em casa, né? Que temos aí no Morumbi, do Clássico Sansão, a partir das 4 horas da tarde, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E nós vamos estar conferindo, né? O time do Botafogo está aí na 10ª colocação, com uma vitória, 2 empates e uma derrota, e o time do São Paulo na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, 4 jogos e 4 empates. Olha só isso, não venceu ainda no Campeonato Brasileiro, não. Então, é uma preocupação aí, uma preocupação a mais aí que está acontecendo para o São Paulo e também para o time do Botafogo, que está aí uma situação de cobranças ao técnico Renato Paiva, que nós vamos estar acompanhando aí nos próximos jogos. Certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho. E também não esquecendo, em terças e quintas, 18 horas no canal do YouTube do Conversas Torcedor Notícias, né, no nosso canal do YouTube do Conversas Torcedor. E não esquecendo também que às 11 da manhã tem o nosso programa ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, acompanhando também pelo YouTube do Conversas Torcedor, também pelo site radioNSC.com, também pela Rádio Net, acompanhando tudo sobre o Campeonato Brasileiro nessa rodada número 5 que está vindo por aí. Também do clássico entre Vasco e Flamengo, por exemplo, que vai ser de arrepiar no Maracanã, inclusive, que nós vamos estar acompanhando para vocês, e também, né, sobre o esporte internacional, do esporte em geral, aqui no esporte brasileiro também, seleção brasileira que nós vamos estar falando e muito mais para vocês, todo sábado às 11 da manhã. Muito obrigado a todos pela companhia, fique com Deus e até a próxima no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Falou, galera!